Olá pessoal, bem-vindos ao meu canal. Eu sou o Guilherme Vieira, seja muito bem-vindo. E hoje estamos aqui para falar de um assunto que vocês pediram, que foi arrebatamento, né? Essa crença aí que a maioria das igrejas evangélicas tem, principalmente igrejas pentecostais, mas acabou se tornando uma doutrina ou uma teoria tão famosa que a maioria das igrejas aderiram. E hoje eu estou aqui para realizar esse desejo de vocês. Vocês me pediram lá no Instagram, numa enquete que eu fiz, para falar sobre arrebatamento. Então, vamos falar hoje nesse vídeo, ok? Mas antes de entrar no assunto, eu quero pedir desculpa a vocês por eu ter sumido durante alguns dias, né? Não ter postado vídeo. Já tem mais aí de 3 semanas, eu acho que eu não posto vídeo. Algumas pessoas entraram em contato comigo perguntando se estava tudo bem, o que tinha acontecido, porque eu estava sumido. O que aconteceu na verdade foi que eu fiquei doente, eu e minha esposa ficamos doentes, meu filho ficou doente também. A gente pegou dengue e aí a gente ficou numa situação um pouco complicada aqui, né? Então não estava dando para postar vídeo. Eu nunca tinha pego dengue, minha esposa já tinha pego. É uma situação muito ruim, quem já pegou dengue aí sabe como é que é. A gente se sente muito cansado, tem muita febre, falta de apetite e coceira no corpo e outras situações que são bem desagradáveis. Então não estava dando para postar vídeo, eu não conseguia ler, eu não tinha muita. Eu não gostava muito de claridade, então estava um pouco complicado. Mas aí estou bem agora, voltei aí a fazer a pesquisa para poder fazer o vídeo de hoje e vamos lá, né? Vamos tentar explicar essa questão, porque como eu disse, é uma doutrina muito famosa, né, nas igrejas evangélicas e a maioria das pessoas, embora tenham um acesso, né, a essa doutrina, elas têm muitas dúvidas, né? E eu tô aqui para dar uma notícia, né, para você aí que acredita no arrebatamento ou que tem dúvida. Nós vamos aí conversar um pouco para você tirar suas dúvidas. Se por acaso eu estou falando para pessoas que não sabem o que é o arrebatamento, eu vou explicar. Vou explicar o que é a doutrina, como que seria, né, o arrebatamento, o que vai acontecer. E aí a gente vai para a Bíblia, né, ver o que a Bíblia fala sobre esse assunto. Se a doutrina do arrebatamento é uma doutrina bíblica ou não. Entendeu? Meu objetivo aqui nesse vídeo é esse. Como todo o meu canal, é sempre trazer a verdade, é sempre mostrar o que é bíblico, o que não é, ok? Vocês viram aí vídeo meu, por exemplo, sobre os 4 cavaleiros do Apocalipse. Teve gente que não sabia que, na verdade, os 4 cavaleiros, né, já estão em ação. Tem gente que acha que os 4 cavaleiros vão aparecer, né, ou vão agir, né, como queiram. E quando ficaram sabendo que já estão em ação, ficaram surpresos, né? Então muita gente tem aprendido a Bíblia, tem entendido algumas questões. E agora vamos lá para o arrebatamento, para o vídeo não ficar muito grande. Primeira coisa, a explicação do que é o arrebatamento. Segundo as pessoas que acreditam no arrebatamento, o arrebatamento seria uma forma de Deus tirar o seu povo da terra antes de começar a grande tribulação. A grande tribulação, como Jesus disse, seria um período, né, muito difícil da história humana. Um período de muitas guerras, muitas doenças, muita perseguição religiosa, principalmente para os cristãos. Então seria um período muito difícil como nunca houve na Terra. Então, para os crentes, né, sobreviverem a esse momento, Deus tiraria eles da terra, né? Jesus tiraria eles da terra, seria o arrebatamento. E o que seria o arrebatamento? Seria, como, né, os que creem nisso dizem, pode acontecer a qualquer momento, né? As profecias bíblicas, segundo eles, já aconteceram, então a última coisa que tem que acontecer agora é o arrebatamento. A última coisa, assim, né, antes da grande tribulação. As profecias, né, já se cumpriram a ponto de o arrebatamento acontecer a qualquer momento. Então o arrebatamento pode acontecer a qualquer momento e, digamos, o arrebatamento acontece agora. Então milhões de pessoas, né, todos os cristãos verdadeiros, aqueles cristãos realmente fiéis, que cumprem a palavra de Deus, que cumprem os mandamentos de Jesus, seriam raptados da terra, desapareceriam. As pessoas não saberiam o que aconteceu. Só eles mesmo, né,
e os que ficaram para trás, os que foram deixados para trás, talvez num determinado momento é que cairia a ficha de que aquelas pessoas que sumiram, na verdade, foram arrebatadas para o céu, né? Jesus veio e buscou elas. Essa doutrina, inclusive, está nessa novela, né, que está passando na Rede Record, que é a novela Apocalipse. Ela mostra justamente como seria, né, como seria o mundo se essa doutrina for um fato. Então, ou seja, milhões de pessoas somem e daí é o ponto inicial da grande tribulação. Ou seja, milhões de pessoas desapareceram da Terra. Isso causaria uma crise mundial. Porque como ninguém sabe o que aconteceu, muita coisa seria especulada, né? Talvez abdução alienígena, ou armas químicas que deterioraram, ou armas nucleares que deterioraram certas pessoas. Então, ou seja, o mundo entraria em crise, as bolsas, né, cairiam, aviões cairiam, porque, por exemplo, um piloto é um cristão, e aí ele foi arrebatado, não tem ninguém para pilotar o avião cai. Então, o mundo entraria numa crise, porque essas milhões de pessoas desapareceram. Nessa crise, né, que começaria a grande tribulação, ela duraria 7 anos, a partir do dia do arrebatamento. O mundo entra em crise porque essas milhões de pessoas sumiram, e aí entra no cenário político uma pessoa, né, alguém que vai resolver todos os problemas do mundo. Além dele consertar as crises que foram causadas pelo arrebatamento, ele também resolveria outros conflitos mundiais, como por exemplo a guerra que existe lá no Oriente Médio entre Israel e a Palestina, problemas de doença, os problemas na educação, os problemas da fome. Ou seja, esse político surgiria neste momento e resolveria os problemas do mundo. E aí traria uma paz, né, para a terra, uma paz, uma prosperidade. Esse período de paz seria uma paz falsa, né, como a Bíblia diz. Vai haver um momento de falsa paz, né? Este político seria o anticristo, né? E então o anticristo vai resolve todos os problemas do mundo e tal, e engana as pessoas, né? Porque o objetivo do anticristo seria resolver todos os problemas do mundo para enganar a humanidade. Porque agora os que foram deixados para trás, os que não foram arrebatados, teriam uma segunda chance de serem salvos, mas agora por conta própria, né? O sacrifício de Jesus não vale mais para eles. E agora eles teriam que sobreviver ao período do anticristo, o período da grande tribulação. E aí, sobrevivendo a isso, né, a perseguição que o anticristo vai causar aos cristãos, aí eles seriam salvos. O anticristo então vai se tornar um governante, né, no mundo todo, e aí ele vai impor uma ditadura, né, onde ele vai impor a marca, né, que é a marca da besta, que algumas pessoas pensam que é um chip e tal. Inclusive, se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo sobre isso também, sobre a marca da besta. O anticristo, então, impõe uma ditadura no mundo, né? Uma falsa democracia, na verdade, e o objetivo dele é destruir, né, as pessoas que estão, durante a grande tribulação, que passarem a acreditar em Jesus. Né? Porque os cristãos verdadeiros foram arrebatados, os que ficaram, alguns vão perceber que aquilo foi o arrebatamento e vão, né, aceitar Jesus. E aí essas pessoas o anticristo vai perseguir e vai matar, vai torturar e tal. E quem sobreviver a isso seria salvo. Então o anticristo vai tornar o mundo uma grande ditadura. E aí quando ele estiver a ponto de destruir o povo de Deus, que as pessoas que acreditam no arrebatamento diz que o povo de Deus é Israel. Então, ou seja, a grande tribulação seria uma fase também para Deus resolver os seus problemas com Israel. O anticristo também vai perseguir Israel, né? Vai fazer acordos com a nação de Israel e depois vai quebrar esse acordo e aí vai perseguir Israel, tentando destruir a nação de Israel. E nesse momento que ele estiver a ponto de destruir a nação de Israel, aí o povo de Israel vai reconhecer que Jesus era o Messias, o prometido Filho de Deus, porque eles vão acreditar que, na verdade, no começo da falsa paz, o anticristo que seria o Messias. E aí eles percebem depois que o anticristo não é o Messias, inclusive porque vai exigir adoração, e o Messias não faria uma coisa dessa. Então,
eles reconhecendo que o anticristo não é o Messias vai se vingar, né, vai tentar destruir a nação de Israel, cercando ela de exércitos e tudo mais, e para destruir a nação. E a poucos minutos disso acontecer, Jesus volta, né? Porque o povo de Israel reconhece que Jesus era o Messias. E aí Jesus volta, né? No final dos 7 anos, com a igreja, com seus anjos e tudo mais, destrói o anticristo e todas as pessoas do mal. E aí estabelece um reino de 1000 anos na terra para os sobreviventes dessa guerra que seria o Armagedon. Inclusive, se vocês quiserem também, eu posso fazer um vídeo sobre o que é de fato o Armagedon. Então, Jesus destruiria o anticristo e seus seguidores, os sobreviventes, a igreja, os ressuscitados, né, voltam para a terra e aí Jesus governa a terra durante 1000 anos. Então, basicamente é isso. Arrebatamento, grande tribulação durante 7 anos e a volta de Jesus. A teoria é essa. Agora vamos consultar para saber se isso é baseado na Bíblia ou não, ok? Primeira coisa que você precisa saber. Essa doutrina, como eu acabei de explicar, ela é pregada na maioria das igrejas cristãs, como eu disse. Principalmente igrejas pentecostais. Na igreja que eu fazia parte, que era a Assembleia de Deus, lá se tem essa crença, né, de arrebatamento, 7 anos de tribulação, volta de Jesus. Então, ou seja, a volta de Jesus seria em duas fases: arrebatamento, 7 anos de tribulação, e a volta propriamente dita de Jesus para governar. Essa doutrina, na verdade, ela não está na Bíblia. Aí é que começa a coisa. Ela não está na Bíblia. Ela começou, na verdade, lá pelo ano de 1811, através de um livro publicado por um padre jesuíta chamado Manuel Lacunza. Esse padre, ele escreveu um livro chamado A Vinda do Messias em Glória e Majestade. Ele escreveu esse livro onde ele dava a entender, né, que Jesus voltaria e glória e majestade levaria os seus salvos e o mundo passaria por um momento de prova. Logo depois que ele publicou esse livro, surgiu um homem chamado Edward Irving. E aí o Edward Irving ele começou a publicar as ideias, né, desse padre jesuíta lá na Inglaterra. Ele meio que deu ele traduziu o livro desse padre e aí o que ele entendeu, ele incrementou a teoria que o padre tinha. Isso em 1827, que ele traduziu as ideias do padre jesuíta. Só que aí esse Edward Irving, essa ideia que ele tinha, né, da volta de Jesus ser dessa forma, como o padre falava, na verdade foi causar um problema para ele. Ele era um ministro presbiteriano e aí ele foi expulso da igreja por estar pregando heresia. E aí ele fundou uma igreja chamada Igreja Católica Apostólica Carismática. E aí nessa igreja que ele fundou, ele começou a pregar, né, sobre essa volta de Jesus, arrebatamento, tal, não sei o quê. Só lembrando que desde Manuel Lacunza e de Edward Irving, a doutrina do arrebatamento ainda não era completa, como eu expliquei no começo do vídeo. A doutrina ainda estava em desenvolvimento. Só para você entender uma coisa, a doutrina, como eu expliquei, é a forma como ela é pregada nas igrejas. Entende? Existem vários livros que pregam o arrebatamento dessa forma. Arrebatamento, grande tribulação e a volta de Jesus. Dessa forma que eu expliquei, dessa forma como as igrejas explicam, nunca foi ensinado na igreja desde o primeiro século até o ano 1811 por aí. Ou seja, foram 1800 anos sem que ninguém na igreja pregasse essa doutrina do arrebatamento. O estranho é justamente isso. Se fosse uma doutrina realmente bíblica, alguém durante a história da igreja deveria ter pregado essa doutrina. Mas não, ela só foi começar a ser pregada no ano de 1811 através de um livro publicado por um padre jesuíta. E depois desenvolvida por um homem chamado Edward Irving, que fundou a Igreja Católica Apostólica Carismática. Bom, na Igreja Católica Apostólica Carismática existia uma garota de 15 anos. E ela
ouvia muito as pregações do Edward Irving. E aí, por ser uma coisa assim muito impressionante, ela teve sonhos, né? Eu chamaria de pesadelos, mas a história diz que eram sonhos. Ela tinha sonhos onde Jesus voltava. é, Jesus voltava, a igreja subia, aconteciam terrores na terra, a igreja não passava por isso e tal. E aí o Edward Irving, ele começou a publicar tanto as ideias do padre Manuel Lacunza, como o que ele entendia das ideias do padre, e ainda mais os sonhos que a garotinha tinha. Ele juntava tudo isso, escrevia e publicava num jornal chamado O Relógio Matinal. E isso lá na Inglaterra. A garotinha chamava Margaret MacDonald. Então vocês podem inclusive pesquisar isso aí na internet para vocês confirmarem essas coisas. Em 1859 surge aí um livro chamado Sinopse dos Livros da Bíblia, escrito por um homem chamado John Nelson Darby, onde ele dizia nesse livro que a igreja seria arrebatada antes da grande tribulação, a igreja não passaria pela grande tribulação e a grande tribulação duraria 7 anos. John Nelson Darby foi o cara que meio que complementou a teoria do arrebatamento. Mas foi em 1909 que surgiu a grande divulgação, porque um advogado chamado Scofield, provavelmente você que é evangélico já ouviu esse nome, Scofield, porque ele traduziu uma Bíblia, ele editou uma Bíblia, onde ele fazia o seguinte, ele pegava uma Bíblia, a Bíblia como ela realmente era, e aí ele colocava notas de rodapé nessa Bíblia, ou seja, ele lia a Bíblia e aí ele fazia notas, né, do que ele tinha entendido, ele fazia as explicações dele sobre os capítulos da Bíblia que ele lia. O Scofield, ele já tinha sido muito influenciado pelo Manuel Lacunza, que era o cara que tinha escrito o primeiro livro, né, sobre o arrebatamento, era influenciado pelo Edward Irving, influenciado pela Margaret MacDonald e influenciado pelo John Nelson Darby. Então o que ele fez? Ele pegou todo esse conhecimento, né, que já estava ali sendo feito sobre o arrebatamento, sobre essas coisas, pegou uma Bíblia e começou a explicar aquilo. Ou seja, ele lia e falava assim, gente, vai ser dessa forma, Jesus vai arrebatar a igreja, a tribulação vai durar 7 anos e tal. Então ele colocou notas, né, na Bíblia. Tanto que, se eu não me engano, era a primeira Bíblia de estudo que surgiu. Ou seja, ele tirava as conclusões dele sobre o que ele lia da Bíblia e anotava. E aí ele publicou, né? E lançou a Bíblia Scofield, né? A Bíblia de Estudo Scofield. O interessante é, o Scofield, ele acreditava muito no arrebatamento, né? Então ele colocou isso nas notas dele, sobre o que ele entendia sobre o arrebatamento, sobre o que ele acreditava sobre o arrebatamento. Então o que eu quero que você entenda? O arrebatamento não é uma doutrina bíblica. O arrebatamento é uma doutrina desses homens. Padre Manuel Lacunza, Margaret MacDonald, John Nelson Darby, Edward Irving e Scofield. Esses caras é que desenvolveram a teoria do arrebatamento. E aí, com a publicação da Bíblia Scofield, que inclusive foi financiada por banqueiros, e aí você também tem que desconfiar como é que banqueiros financiam uma tradução de uma Bíblia, uma versão de uma Bíblia onde tem anotações de uma pessoa e aí pegam essa Bíblia e distribuem milhões de Bíblias lá nos Estados Unidos, lá pelo ano de 1909. E foi aí que a doutrina do arrebatamento, como você conhece, virou moda, virou de conhecimento mundial. Foi aí, porque milhões de pessoas leram aquelas anotações na Bíblia e começaram a aderir aquilo como verdade. Os líderes religiosos, os pastores, reverendos, as igrejas da época aderiram àquela teoria do arrebatamento e aí, né, começaram a pregar isso nas suas igrejas. E aí, para finalizar, né, para deixar essa doutrina ainda mais concretizada, em 1995 surge uma série de livros que inclusive eu li alguns e eu achei muito boa a ficção. Inclusive o próprio autor diz, é uma ficção. E é baseado em toda essa teoria, que é a série de livros chamado Deixados para Trás, onde conta justamente essa história, né? Os cristãos são arrebatados, o mundo entra numa crise mundial,
um político surge para governar o mundo, resolve todos os problemas e depois de um tempo mostra a sua verdadeira face, né? Que é a face do mal e quer dominar o mundo e perseguir os cristãos que reconhecem Jesus durante a grande tribulação. Então, ou seja, tudo que você sabe sobre arrebatamento, tudo que pregam nas igrejas sobre arrebatamento, grande tribulação, o anticristo, dessa forma que eu expliquei, ou seja, arrebatamento antes da grande tribulação, tudo isso foi tirado dessas pessoas e desses livros, e não da Bíblia. Mas aí você pode até falar assim, Guilherme, está errado. Não é bem assim. A Bíblia fala sim sobre o arrebatamento, e esses homens foram os únicos que conseguiram explicar. Você não pode esquecer que essa doutrina ela não foi pregada durante a história da igreja. Ninguém, em momento nenhum, pregou sobre essa ideia de arrebatamento secreto, onde milhões de pessoas vão sumir silenciosamente, o mundo vai entrar em crise, 7 anos de tribulação e tal. Ou seja, que a igreja vai ser arrebatada, os cristãos serão arrebatados e não vão participar da grande tribulação. Nunca foi pregado isso. Só foi começar a ser pregado lá pelo ano de 1811. Então isso já é estranho. Outra coisa, quando as pessoas falam para mim que a Bíblia fala sobre arrebatamento, elas sempre usam esse versículo aqui, ó. 1 Tessalonicenses capítulo 4, do versículo 15 ao versículo 17. E eu vou ler esse trecho para você, para que você examine junto comigo, para saber se esse arrebatamento que a Bíblia fala é igual ao que é pregado nas igrejas, é igual ao que é pregado, que foi desenvolvido por estes homens e mulheres que eu citei no vídeo. Vamos lá, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 15 ao 17. Preste atenção, diz assim. Inclusive eu estou usando uma Bíblia evangélica, para ninguém dizer que eu estou manipulando as coisas. É uma Bíblia Almeida Revista e Corrigida. É a Bíblia mais comum entre os evangélicos e pessoas que creem no arrebatamento. Vamos lá. 1 Tessalonicenses 4, do 15 ao 17. Isso é Paulo falando. Dizemos-vos, pois, isto pela palavra do Senhor, que nós, os que ficarmos vivos para a vinda do Senhor, não precederemos os que dormem. Aqui, os que dormem, você sabe que ele está se referindo àquelas pessoas que já morreram, né? Ou seja, as pessoas que estiverem vivas no dia da vinda do Senhor não vão proceder às pessoas que já morreram no encontro, né, com o Senhor. Porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Primeira coisa que a doutrina do arrebatamento diz é que as pessoas vão sumir, desaparecer. Aqui já está dizendo que o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. Ou seja, não vai ser nada secreto, não vai ser nada silencioso. E aí, no momento, né, que o Senhor descer do céu, os que morreram em Cristo ressuscitarão. Versículo 17. Depois, nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Veja que o arrebatamento acontece no mesmo momento que a ressurreição dos que morreram em Cristo. É o mesmo dia. Haverá uma ressurreição e haverá o arrebatamento. Aqui já vimos que o arrebatamento não é silencioso, não é secreto. Inclusive meu cachorro está fazendo barulho. O arrebatamento será no mesmo dia da ressurreição. E em João capítulo 6, no versículo 54, diz o seguinte: quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Pode conferir na sua Bíblia. Ou seja, o arrebatamento e a ressurreição acontecem no mesmo dia, que é o último dia. Portanto, não pode ser antes da grande tribulação. O que significa que a igreja estará sim, os cristãos estarão sim na grande tribulação. Não haverá arrebatamento
antes da grande tribulação. Outras coisas que podemos conferir na Bíblia que provam isso é o seguinte. Em Mateus 24, versículo 22, eu vou ler aqui para você. Diz assim: E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria. Mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Os escolhidos são os cristãos, os que deveriam ter sido arrebatados. Mas aqui em Mateus 24, onde Jesus fala justamente desse período, ele fala que a grande tribulação vai ser abreviada justamente por causa dos escolhidos. Se é assim, quem foi arrebatado? Não foram os escolhidos? Quem são esses escolhidos? Alguns podem argumentar que esses escolhidos, na verdade, não são os cristãos, mas os judeus, né? Porque alguns dizem que a grande tribulação vai ser a forma definitiva ou final de Deus tratar com os judeus, com o povo de Israel. Porque a igreja já subiu. Então esses escolhidos aqui vai ser o povo de Israel. As pessoas que acreditam no arrebatamento também acreditam que Deus tem dois povos, os cristãos e Israel. Não é verdade. Deus ele sempre teve um povo só, aquelas pessoas que fazem a sua vontade. Antigamente foram realmente a nação de Israel. Mas a partir de Jesus é todos aqueles que fazem a vontade de Cristo, todos aqueles que obedecem a Jesus. E não só o povo de Israel. Então o povo de Israel como nação deixou de ser povo de Deus, porque agora é quem faz a vontade de Cristo, ou quem faz verdadeiramente a vontade de Deus, como os profetas, os grandes homens de Deus do Velho Testamento faziam. Então vamos lá. Para provar que esses escolhidos aqui não são os judeus, a nação de Israel, lá em Romanos capítulo 11, Paulo deixa bem claro que os escolhidos, na verdade, são, né, os cristãos, ou seja, não teve arrebatamento que tirou eles da terra. Romanos capítulo 11, versículo 7, diz assim: pois que o que Israel buscava não o alcançou, mas os escolhidos o alcançaram, e os outros foram endurecidos. Então, ou seja, aqui ele está fazendo uma diferenciação entre Israel e os escolhidos. Os escolhidos são realmente aqueles que fazem a vontade de Deus, os cristãos. Não há semelhança entre Israel e os escolhidos aqui. Então, em Mateus 24, Jesus não pode estar dizendo que os escolhidos é Israel e Paulo em Romanos dizendo que os escolhidos não é Israel. Como eu já disse em outro vídeo, a Bíblia ela explica ela própria. Então, quando uma palavra é usada com um significado, em todos os outros livros da Bíblia ela vai ter o mesmo significado. É a mesma coisa que eu falei sobre o cavalo branco de Apocalipse, que algumas pessoas dizem que é o anticristo e outras pessoas dizem que é Jesus. Branco sempre representa santidade, justiça. No Apocalipse não vai ser diferente. O anticristo não representa paz e justiça. Ele representa sim uma falsa paz e uma falsa justiça. Então o cavalo não seria branco. Talvez um cavalo branco manchado, um cavalo acinzentado, alguma coisa assim. Mas branco não. Porque branco na Bíblia é paz, é justiça, é santidade. Outra coisa. Durante a grande tribulação, o que pode haver para os cristãos é um livramento. É uma proteção. Assim como houve para os israelitas que estavam no Egito quando as pragas vieram. Assim como houve para aquelas pessoas que entraram na arca durante o dilúvio. Ou então, como foi para a família de Ló, né, que teve um livramento quando o fogo desceu em Sodoma e Gomorra. Ou para os cristãos que foram alertados, né, na profecia de Jesus, inclusive de Mateus 24, que Jerusalém seria destruída. E aí Jesus diz, quando virem Jerusalém cercada, tomem cuidado. Quando Jerusalém foi cercada 70 anos depois, no ano 70 na verdade, ou seja, muitos anos depois do que Jesus tinha falado, aqueles cristãos lembraram, olha, está acontecendo o que Jesus disse, Jerusalém está cercada. E quando Jerusalém finalmente foi invadida e destruída, os cristãos não estavam mais lá. Porque eles lembraram do que Jesus tinha dito e saíram de Jerusalém. Quando o Império Romano destruiu Jerusalém, os cristãos não estavam mais lá. Foram alertados, ouviram a palavra de Deus, as palavras de Jesus e se protegeram.
Na grande tribulação pode haver sim um livramento, porque a grande tribulação é a ira do mundo contra os cristãos. Então Deus ele pode sim proteger algumas pessoas, mas ele também pode não proteger. Algumas pessoas dizem que a igreja será, os cristãos serão arrebatados, porque Deus não vai permitir que cristãos sejam perseguidos. Olha, meu Deus do céu, os cristãos foram perseguidos durante toda a história da humanidade. Todos aqueles que fizeram a vontade de Deus foram perseguidos. No primeiro século, inclusive, o Império Romano perseguiu os cristãos com crucificação. O próprio Jesus foi crucificado, Pedro foi crucificado. Outros foram cortados ao meio, decapitados, morreram queimados, foram jogados para as feras. E aí o cristão de hoje acha, eu não vou ser perseguido, eu não vou morrer, não posso sofrer porque Deus não vai deixar. Meu querido, se os primeiros cristãos passaram por tudo isso, se você tiver que passar por essa situação, você vai passar aí de graças a Deus, porque você é digno do reino de Deus, você é digno da salvação por causa disso. Só foram perseguidos de verdade mesmo, afrontosamente, aqueles que realmente eram fiéis a Deus. Os cristãos ainda hoje perseguidos, principalmente nos países comunistas. Sim, hoje no ano de 2020, a China persegue os cristãos, mata, prende. A Coreia do Norte faz a mesma coisa. Em Cuba, Venezuela começou isso, Colômbia. Então, os cristãos verdadeiros, aqueles que fazem a vontade de Deus de fato, sim, são perseguidos. E aqueles que Deus quer livrar, Ele livra. Inclusive, se você olhar em João 15, 18, olha só o que diz. Mas isso aqui não é para você ficar preocupado não, isso aqui na verdade é para você ficar feliz. Se você é um cristão de verdade, você vai ficar feliz. João capítulo 15, no versículo 18 ao 20, olha só o que diz. Se o mundo vos aborrece, sabeis que, primeiro do que a vós, me aborrecerão a mim. Isso Jesus falando. Se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. É isso que eu estou dizendo. Se você é cristão e sofre perseguição por ser cristão, que bom. Lembrai-vos da palavra que eu vos disse. Não é o servo maior do que o seu senhor. Se a mim me perseguiram, também vos perseguirão a vós. Se guardarem a minha palavra, também guardarão a vós. Então, ou seja, um cristão pode sim passar por tribulação, por perseguição. Em Atos capítulo 22, capítulo 14, versículo 22, Paulo ainda diz mais o seguinte: confirmando o ânimo dos discípulos, exortando-os a permanecer na fé, pois que por muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus. Então o cristão pode sim passar por tribulação. Mas olha só uma coisa muito legal. E mais uma das provas de que não haverá arrebatamento antes da grande tribulação. A oração que Jesus fez e que está registrada em João capítulo 17, no versículo 15, diz assim: não peço que os tires do mundo, mas que os livres do mal. Jesus pediu para Deus, não tire eles do mundo. Em outras palavras, não os arrebate, não os tire eles da terra, mas livra eles do mal. Então, querido, se você ainda tem alguma dúvida, eu posso fazer outro vídeo explicando mais detalhes e provando para você, com a Bíblia, de que não haverá arrebatamento, de que a igreja, os cristãos passarão sim pela grande tribulação. Alguns sofrerão, outros serão livres, né? Serão libertados dessa opressão. Mas no final de tudo, tudo será resolvido. Haverá livramento, haverá vitória, haverá renovação deste mundo. Haverá um governo em que o próprio Cristo será o rei, onde o seu súdito, ou seja, nós cristãos, estaremos aqui desfrutando de todas as maravilhas que Deus pode fornecer. Sabe o jardim do Éden? Tudo aquilo será restaurado e nós estaremos com o próprio Senhor Jesus, estaremos com o próprio Deus num mundo totalmente renovado, restaurado, onde não haverá dor, não haverá doença, não haverá morte, não haverá nenhum tipo de mal. Ok?
Então, se você gostou desse vídeo, deixa aí o seu gostei, compartilha esse vídeo com alguém que você acha que mereça ouvir essas coisas. Se você não é inscrito no canal, se inscreve. Se você quiser que eu faça mais vídeos explicando mais dessa questão, eu farei. Vou fazer um vídeo aí falando sobre o Armagedon e falando sobre a marca da besta, sobre a marca do anticristo, né, o 666. E curte o vídeo, compartilha, se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo.